Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma live. Hoje é a nossa live de número 56. Estamos aí há 56 semanas, 56 conteúdos, além de outras lives que nós temos aqui também. Mas as que eu estou numerando, essas que eu trago que são muito especiais, são aulas aqui de escrita de livros, dicas para você começar a startar aí o seu projeto. Além de tudo, você também começa a entender um pouquinho mais dessa área do campo editorial, de escrever livros. Então é muito importante que vocês participem dessas aulas, são aulas aí que a gente traz com muito conteúdo. Então, para a gente começar, já pega aí seu caderno, a sua caneta, ou até mesmo um papel, mas que seja um papel que você não vai perder ele, tá? Porque eu costumo falar que quando anotamos em folhas, temos a chance de perder esse conteúdo, mas ao anotar em cadernos, nós, além de considerarmos aquele conteúdo importante, eu não vou ter risco de perder ele. Além do mais, vou poder consultá-los várias e várias vezes, tendo também uma sequência ali, uma ordem daquilo que você assistiu, acompanhou. Então, sejam todos muito bem-vindos para mais essa live 56. Seja bem-vinda, Daiane, querida. E eu peço que você já compartilhe essa live. É uma live que eu vou trazer aí como acelerar a escrita em 24 horas. Sim, a gente precisa já trazer um tema bem forte assim, porque tem pessoas que precisam ouvir dessa maneira. Você vai startar o seu livro em 24 horas. E vou explicar ao decorrer da live, vou dar várias dicas. Fica comigo até o final, porque também vou dar algumas ferramentas. Algumas delas eu sempre falo aqui nas lives, mas hoje vou falar numa sequência um pouco melhor, mais rápida. Porque a ideia é essa, né? Além de ser uma live também mais rápida, além das outras lives que nós fazíamos que demorariam um pouco mais, até atrasamos um pouquinho, mas vamos lá, vamos entregar o conteúdo. Então já aciona aí a sua caneta, o seu caderno. Já vou colocar aqui nos comentários o nosso tema para quem chegar já entender o que nós estamos falando aqui, certo? Então peço que você compartilhe, transborde, envie para mais pessoas e falem para elas: olha, você quer startar o seu livro em 24 horas? É o que nós vamos fazer aqui hoje. Então eu vou enviar aqui nos grupos, para os meus contatos aqui também. Eu costumo falar que o primeiro transbordo que nós fazemos numa live é compartilhar. Então envie o máximo que você puder aí para que essas pessoas também vejam, percebam o que elas têm de importante e que precisa sair, precisa sim ser liberado, né? Então a nossa mensagem muitas vezes ela fica muito tempo guardada. Falo de vez em quando também que o que acontece, se a nossa mensagem fica muito tempo guardada, ela vai ficar igual um medicamento numa prateleira, porque tem uma validade, então vai vencendo. Se esse conteúdo chegar a vencer, ele além de não sair, ele vai exalar muitas vezes de alguma forma e vai até fazer mal, vai cheirar mal. Essa é a expressão mesmo para a gente poder já chegar aqui pegando firme nesse conteúdo. Então, se a nossa mensagem não está saindo, tem algo de errado. Nós precisamos enviar. Aquilo que tem dentro de nós é muito importante. Se nós temos conteúdos que precisam ser liberados, por que nós estamos ainda guardando esse conteúdo para nós e que está fazendo mal não só para nós como para as outras pessoas? Então nós precisamos tirar esse conteúdo. Sim, esse conteúdo que está guardado e muitas vezes escondido. Seja bem-vinda, Dione. Já fiz o meu compartilhamento, vou fixar mais uma vez aqui o assunto de hoje. Então, a nossa live 56, como acelerar a escrita em 24 horas. Então, eu quero que você já pegue uma frase de impacto no começo dessa live. Então, já pega sua caneta, a sua água para se hidratar durante essa live e também o seu caderno, tá bom? Então, vai anotando. Não só anota aquilo que eu falar aqui também, mas anota aquilo que você pensou, o que você sentiu na hora, é muito importante, porque nós trabalhamos também com a questão do autoconhecimento, tá? Então, eu comecei a minha jornada de escrita de livros através do autoconhecimento. Se não fosse isso, eu tenho certeza que eu nunca estaria aqui numa live, diante de uma câmera, transmitindo tanto conhecimento para vocês. Já tinha muito conhecimento, sempre eu falo nas lives, mas eu não conseguia transportar esse conteúdo para mais longe, então ele ficava comigo, ficava retido e não era liberado. Então ele fazia mal ao invés de fazer bem, é o que eu falei no comecinho da live, né? Seja bem-vindos, Mascarenhas, Viviane, José Francisco, sejam todos bem-vindos. Convide mais pessoas para vir para essa live, porque essa live é para a gente acelerar a nossa escrita. Então, se você está aí há muito tempo querendo escrever e não está conseguindo, hoje nós vamos falar de uma maneira mais prática, mais rápida, que pode talvez despertar você para escrever, tá?
Dentro de nós existem muitos drives, ou seja, todas as vezes que nós pensamos em algo, nós temos uma resposta do nosso cérebro. Então, qual é a resposta que você tem no seu cérebro quando eu falo sobre escrever livros? Talvez você fale assim para mim, isso é impossível, imagina, isso daí é só para quem é estudado, para quem tem muitas faculdades. Então, é o drive que você tem instalado. E hoje eu quero te dizer para você que você pode escrever um livro, independente se você tem faculdade, se você tem algum estudo ou não. Mas você tem vida, você tem um coração que pulsa, então você tem história. Só resta você fazer o quê? Extrair. Seja bem-vinda, Edna, minha aluna querida. Então você precisa extrair esse conteúdo. Simplesmente assim, tá? Então essa parte de acelerar é o que nós vamos falar aqui hoje, tá? Então vamos começar aí com uma frase que eu vou trazer para vocês. O que seria de nós sem instrução, tá? Eu sei que muitas vezes nós temos algumas atitudes que fazemos sem instrução e talvez não vai dar certo. Então, o que seria de nós sem instrução? Por exemplo, quem tem acesso à Bíblia, né? Nós temos hoje acesso a tantos conteúdos poderosos, valiosos, né? Coisas que foram deixadas para nós, né? A escrita, né? Algo milenar. Se ninguém tivesse pensado em registrar cada fato ali que foi vivido, cada contexto que foi acontecendo as coisas, nós não saberíamos hoje entender o que aconteceu na nossa história, ali trafegando, né, na questão de Jesus estar aqui no meio de nós não entenderíamos nada disso, tá? Então, cada fato e conhecimento nós não teríamos essa oportunidade de experimentar. Seja bem-vinda, Michele. Tá? Então, nós precisamos entender que a nossa história, ela é valiosa, ela é rica, ela é realmente aí algo que precisa estar em outros lugares e ambientes para que as pessoas também acessem. Então, são remédios, são medicamentos que estão dentro de nós, mas que nós seguramos com a gente. Vai ficando vencido, estragado e vai passando mal. Então, ao invés de nós fluirmos, né, como um rio, né, que é natural, nós ficamos represando aquele conteúdo que muitas vezes poderia salvar uma vida, né? Então, muitos querem escrever livros, certo? Isso é fato. Só que às vezes a pessoa tem algumas crenças, algumas coisinhas aí que impedem ela de escrever, tá? Então, quem aqui, fala pra mim que eu quero interagir com vocês hoje. Quem aqui tem um sonho de escrever um livro que ainda não tem? Fala aí, eu quero, pra gente saber, pra você falar pra você mesmo, não é nem pra mim, é só pra você startar e colocar no seu cérebro. Eu quero ter meu livro. Independente se eu tenho tanto conhecimento ou não, mas só de você ter vida, ter um coração, você já tem um livro aí. Pelo menos um. Não é só um, tá? Mas a gente fala um porque pra você também não... Ah, eu quero muito, mas não sai nenhum. Você tem pelo menos um, tá? A Edna falou, todo conhecimento é a transmissão de geração em geração. Isso mesmo. Então, se eu me preocupo hoje em extrair o meu conteúdo, quem vem amanhã vai entender quem fui eu aqui no hoje, tá? Então a pessoa vai, nossa, que legal, ela teve essa história, eu vou modelar ela. Eu tenho uma pequena instrução para poder continuar, para dar mais passos, porque o primeiro passo nós já demos, né? Já nascemos, estamos aqui neste mundo, então o primeiro passo nós já estamos dando há muito tempo. Só que tem pessoas que pararam nesse primeiro passo, não estão caminhando, não estão progredindo, né? Então, quantos aqui querem escrever o seu primeiro livro, publicar um livro? Ou seja, quando você publica, ele não é mais seu livro, ele é de todo mundo. Então, todos podem ter acesso, tá? Porque não adianta também você fazer o seu livro e deixar guardado na sua gaveta, porque eu sei que tem muitas pessoas que, por conta de algumas crenças limitantes, necessidade de aprovação, não liberam o seu conteúdo. E principalmente pelo perfeccionismo, né? Que você quer fazer muito, muito bom, muito melhor, você quer ser superior e acaba achando que o seu conteúdo não tem valor e fica ali desvalorizado. Então, se você não considera a sua história, o seu conteúdo de valor, você também não se valoriza. Aí nós podemos colocar que talvez seja a crença do não merecimento. Você não se sente uma merecedora e um merecedor, tá? Então, o que muitos desses perfis de pessoas estão fazendo de errado? Agora eu pergunto para vocês. O que vocês acham que eles estão fazendo de errado? Tá? Então, eu vou falar aqui. Eles não pesquisam para começar. Eles não buscam o conhecimento. Por exemplo, quem está aqui hoje nessa live e der conta de ficar até o final, está no caminho certo. Então, não está errando, já está mudando a rota. Para quê? Para não entrar no mesmo
no mesmo rodeinho, né, de que essas pessoas estão ali rodeando o tempo inteiro aí, andando atrás de si. Por quê? Ah, eu não acredito, eu não sei, talvez isso não seja pra mim, tá? Então elas ficam rodeando a si mesmas. Então não pesquisam, não tem boas referências de escritores, até mesmo de livros. Talvez você nunca comprou um livro, eu acho impossível isso, mas normalmente pelo menos um livro você tem. E se você não tem nenhum, eu recomendo que o primeiro livro da sua casa seja a Bíblia, tá? Então você vai aí já adquirir a Bíblia, né? Então se nós fôssemos pensar, por exemplo, né? Nossa, quanto tempo levou para escrever uma Bíblia? Né? Muito tempo, né? Então você imagina comigo. Se a gente fosse pensar o tanto de páginas que a Bíblia tem e o tanto de tempo que ela levou, nós nunca pagaríamos o preço que realmente uma Bíblia custa. Mas o que aconteceu? Isso se tornou tão acessível, tão próximo de nós, Deus se fez tão presente ali, as pessoas trouxeram esses conteúdos e hoje é totalmente acessível. Então imagina, né? Se a gente não tiver pelo menos uns R$ 30, até mesmo 40, e tem umas bíblias que são mais voltadas para estudo um pouquinho, né? Um valorzinho um pouquinho mais alto, mas gente, não tem como. Nem que fosse R$ 1.000.000 para a gente poder acessar de fato esse conteúdo, nós acessaríamos. Mas está disponível, está aí. Só que não acessa quem não quer. Então, para começar, a gente já pode colocar aí o primeiro livro que eu tenho que ter na minha casa é a Bíblia, então não pode faltar, tá bom? Então isso é primordial. Então, o que as pessoas também fazem mais de errado? Elas, não, além de não terem boas referências de escritores e livros, não fazerem pesquisa, seja bem-vinda, Najme, querida, elas também não se responsabilizam com a sua própria história. É isso que eu acredito quando a pessoa não quer escrever a sua história, não quer transmitir seu conteúdo. Elas não têm a responsabilidade com a sua própria história. Além de tudo, que é uma coisa que eu sempre falo também, principalmente em mentorias, as pessoas não acreditam na sua mensagem. Primeiro passo para você escrever um livro, acreditar na sua mensagem. Se você não acreditar nela, raramente alguém vai acreditar. Porque é você que vai levar a sua mensagem, ela está aí, está enraizada. Então você precisa de fato extrair, tirar ela de si, porque assim que você tirar, vai brotar novas mensagens. Você imagina, né? Se a gente utilizasse a terra somente uma vez, não teríamos mais frutos, não teríamos plantações. Então nós precisamos sim adubar, cuidar, zelar, cuidar dessa nossa terra. E também essa questão do extrair, para que depois a gente consiga usar novamente essa terra e receber novas mensagens e ir trabalhando o nosso terreno interior. Sim, coloca aí, nosso terreno interior precisa ser muito bem trabalhado. Dessa maneira, eu vou conseguir de fato escrever o meu segundo, o meu terceiro, o meu quarto livro, tá? Independente de quantos livros você queira extrair, sempre vai ter uma mensagem nova. Assim, quando eu leio a Bíblia, todas as vezes eu tiro uma mensagem diferente, porque naquele exato momento que eu fiz aquela leitura, eu estou numa fase diferente. A mensagem é a mesma, mas a minha interpretação em relação à mensagem mudou, porque eu estou com mais amadurecimento na leitura. O meu tempo de vida já é diferente, até eu comentava hoje com meu esposo, né? Inclusive baseando-se também em algumas teorias e lives que a gente acompanha. Todas as vezes que nós estamos com um pensamento, ele vai estar relacionado com a nossa fase de vida. Por exemplo, uma pessoa solteira tem um pensamento. Uma pessoa casada tem outros pensamentos. Não são iguais. Alguém que tem filhos tem outro pensamento. Então, por exemplo, talvez nesse momento os seus filhos aí estão com dificuldade na escola. E você está pensando, o que eu vou fazer para ajudar o meu filho na escola? Qual é o próximo passo? No que eu vou direcioná-lo? Qual a instrução que eu vou dar para ele? Talvez você está procurando um emprego agora e você não tem uma renda para ajudar na sua casa. Talvez seja só uma renda ou os dois estão sem renda. É o outro pensamento, tá vendo? Então nós precisamos balancear aí, examinar o que está acontecendo conosco nesse exato momento, o que eu posso escrever e o que eu estou fazendo de errado que a minha história ainda não saiu. Tá? Então, por exemplo, se você pensa em talvez trabalhar a sua mente, construir a sua mentalidade, olha, a palavra construir não é do dia para a noite. Eu estou há 2 anos fazendo essa construção e percebo que eu ainda estou engatinhando. Ou seja,
Nós precisamos estudar todos os dias, buscar conteúdos novos todos os dias, saber filtrar o que nós estamos recebendo e interiorizando. A partir disso, o que vai sair de mim vai estar ligado com aquilo que eu busquei. Então, se eu fico o tempo todo pausado em situações como bloqueios, crenças limitantes, estando em ambientes, lugares, ouvindo pessoas que estão me travando ainda mais, eu nunca vou sair do primeiro passo, que é aquele que eu falei no comecinho da live. O primeiro passo você já deu. Você nasceu, você está vivo, você tem um coração, tem uma história. A partir do momento que você nasceu, você já tinha uma longa história. Porque antes você foi concebido e estava ali dentro do ventre da sua mãe. Então ali dentro você já teve muitas recepções de conteúdos externos que aconteciam. Tá? Então é muito importante a gente observar onde que eu estou errando, tá? Então às vezes você fica só no efeito, né? Ontem a gente aprendia muito isso na live com o Pablo também, né? Então nós precisamos buscar a causa. Então fazer perguntas, explorar esse campo cognitivo que nós temos para que a gente consiga identificar e de fato despertar aquilo que não estava, que estava dormindo, tá? Eu falo porque quando eu comecei a buscar autoconhecimento, eu queria muito me comunicar, mas tinha muitos bloqueios que me limitavam a essa comunicação. Até um dia que alguém me falou, que foi inclusive o nosso mentor, o Pablo Marçal, dentro lá do PLD. Boca fechada mata. Somente esse drive foi o suficiente para eu começar a escrever, trazer minha mensagem e também ensinar. Quando nós se colocamos na posição de ensinar, nós deixamos de ser egoístas. E quando eu sou egoísta, eu guardo só para mim. Eu acho que o conteúdo é para mim. Não precisa passar para outra pessoa, então eu preciso liberar. Se você hoje quer começar um movimento, comece movimentando você primeiro. Porque o seu movimento vai atrair outros movimentos. Eu falo porque eu faço muito isso. Eu começo um pequeno movimento que gera outro movimento e Deus me dá outro movimento. Eu falo, da onde que eu vou parar tanto de tantos movimentos, né? Mas a ideia é que você coloque as pessoas em movimento a partir do seu movimento. Tá? Então eu preciso sim pegar uma caneta, eu preciso pegar sim uma folha, um caderno e começar a fazer esse exercício. Tá? Então não vou falar para vocês, eu sempre tive essa habilidade de escrita. Não tive. Eu tinha muitas dificuldades para escrever, mas sempre estudava muito. A minha escrita era já boa, mas não tinha essa habilidade de escrever com rapidez, que é a nossa proposta de hoje. Como acelerar a escrita em 24 horas? É possível, tá? Então eu preciso começar aqui. A escrita começa aqui primeiro, tá? Depois ela desce na minha mão e eu começo a transmitir no papel. Pega esse código poderoso que veio para nós aqui na live agora. Então, no que eu estou errando? Faça essa pergunta para você. Por que o meu livro não saiu ainda? Tá? Então, aqui a gente vai ter depois várias perguntas. Vai anotando aí, porque vai virar muitas chaves e você vai conseguir instalar novos drives, ou seja, nova maneira de pensar, tá? Então, vai aí, anota, tá bom? Não tenha preguiça de anotar, porque a preguiça é uma toxina e nós precisamos eliminar ela com a ação, tá? Agindo, fazendo acontecer, ignorando ela de todas as formas. Então, a partir de hoje, eu vou fazer a minha vida diferente. Eu não aceito mais aquilo que eu era. Eu vou deixar de ficar o tempo todo no celular só consumindo e vou produzir, tá? Então é diferente. Seja bem-vinda, Luna Presentes. Tá? Então, por exemplo, a gente tem muitos bloqueios. Então, um dos erros também é você não acreditar na sua mensagem. E o outro é você ter muitas travas, muitos bloqueios, tá? Crenças que estão te travando mesmo. Aí você vai falar assim, eu não tenho tempo. São vários, tá? Que eu citei aqui vários pontos para você, pra gente já colocar em enquete aqui. Eu não sei por onde começar. Seja bem-vinda, Su, querida. O que eles vão falar de mim? Tudo isso passa na nossa mente quando nós pensamos em escrever um livro, tá? Eu sei que muitas pessoas já escreviam diários. Tem pessoas assim como eu no ensino médio, no ensino fundamental, faziam poemas, poesias, cartinhas. Então, quer dizer, você já tem um pequeno direcionamento para escrever. Não é que eu tenho que ser muito bom na escrita. Você só precisa escrever, tá? Então, depois também vou dar algumas ferramentas aqui para quem não quer só escrever, para a gente ter outras formas de extrair também o nosso conteúdo, tá? Então, não tem desculpas, tá? Quando a gente fala de acelerar a escrita, a gente deixa a desculpa para trás. Então, a desculpa, ela não vai estar na sua frente, ela vai ficar muito lá atrás. E ela não vai te alcançar.
a não ser que você pare. Então, se você parar, a desculpa vai te alcançar e vai te dominar. Então, você vai te perder o governo para a desculpa, tá? Então, eu não tenho tempo, eu não sei por onde começar. O que vão falar de mim? Imagina, o que eu vou escrever, as pessoas vão ler e vão conhecer eu de verdade. Eu não vou revelar isso, tá? Então, eu não tenho conteúdo suficiente. Uma outra mentira, são várias mentiras, que também é uma toxina que nós temos aí na nossa mente e nos impede de avançar. Seja bem-vinda, Lili, querida, tá? Eu não tenho conteúdo suficiente, já falamos. Eu não sei escrever nem falar. Lembra que eu falei que eu tinha dificuldades para escrever? Escrevia bem, mas não nessa linguagem de livros, ou até mesmo com mais rapidez. Seja bem-vinda, Erika, querida. Compartilha com mais gente essa live, tá? A gente vai dar várias ferramentas aqui para a gente acelerar, porque já está tarde, estamos atrasados em relação a escrever livros, tá bom? Então, se você adquiriu esse conhecimento aqui, não deixe de passar para as outras pessoas e falar, você sabia que você pode escrever um livro? Então, é dessa forma que nós vamos começar a transbordar, levar aquilo que nós sabemos para o outro. Só de você fazer isso, você já está saindo da zona de conforto, já está saindo daquela represa que eu falei. Então, você vai começar a fluir. Quem flui mais, recebe mais. Tenho certeza para você que quanto mais você liberar conteúdo, mais Deus vai te dar, porque Ele vai perceber, nossa, ela realmente está subindo de nível. E só dá para entregar conteúdo para quem sobe de nível. Quem fica no mesmo nível e não sobe, não tem como receber ela já está cheia, já está repleta de conteúdos. Então é importante que você libere, tá bom? Liberar faz parte, inclusive, aí o sangue. Imagina se o sangue ficasse parado, sem circulação, não teria sobrevivência. Olha só como é importante. Então, o nosso coração, ele pulsa o tempo todo, liberando ali o sangue, o cérebro produzindo sangue o tempo todo. É um movimento gigantesco. Nós temos um sistema aqui muito complexo, que é o sistema do ser humano. Você imagina, se a gente deixar de lado e ir encostando, o corpo vai ficando, né? Vai ficando abandonado. Então, eu peço que você não abandone aí a sua história, não abandone a sua vida, não abandone aquilo que você tem de precioso, que é o que realmente você está armazenando para você liberar, tá? Então nós precisamos liberar, tá? Aí outras crenças que nós temos também. Mas será que vai vender o meu livro? Essa é uma das piores que eu escuto. A pessoa fala assim, mas será que é vendável? Quanto que vai gerar de lucro? Gente, a pior besteira tá aí. Por quê? Primeiramente, a pessoa que mais ganha na escrita do livro é você, tá? Então você não vai pensar em perdas, em ganhos. Você vai pensar simplesmente que vai fazer um bem muito grande para você. Além de tudo, é uma forma excepcional de transbordar. Olha que interessante, seja bem-vinda, Camila. Então, se eu transbordo, eu não fico só para mim. Então, eu vou receber o tempo todo. Eu vou estar sempre feliz, eu não vou estar enfesada. Por quê? Muitas pessoas estão enfesadas, né? Então, elas vão se acumulando, o corpo vai ficando trancado. Então, se eu libero a passagem, tudo flui. A minha respiração melhora, o meu sono melhora, a minha qualidade de vida melhora, tá? Então, não pensa dessa maneira. Será que o meu livro vai vender? Pensa simplesmente que você é o maior comprador do seu livro. Nossa, que código esse, hein? Você é a maior compradora do seu livro, tá? Então, primeiro você que compra a sua história. Depois as outras pessoas, aí é outra história, né? Tá? Então, o processo de venda já é outro patamar, né? Mas eu não tenho dinheiro para investir nisso. Gente do céu, isso também não é a questão para você não escrever. Fala para mim aqui, quem não tem condição de comprar uma caneta, um caderno? Fala para mim. Quem não tem pelo menos R$20 para comprar um caderno, uma caneta? Eu falo R$20 porque o caderno hoje em dia tá um pouquinho mais valorizado. Ganha bem, né? Porque o caderno dá tanto trabalho para fazer, né? E a gente, às vezes, até joga fora. A gente vê pessoas descartando conteúdos, folhas por aí soltas, né? Então, imagina, se você não tiver pelo menos R$20 para comprar um livro e uma caneta, gente do céu, você pode até sair dessa live, que essa live não é para você. Não é para você escrever esse livro, tá? Então, olha só, não tenho como investir nisso. Isso também é uma grande mentira, uma grande toxina e uma crença que você está instalado. Eu sei que tem perfeccionistas, eu falo porque eu já vivi isso. Compra um caderno maravilhoso e não consegue nem usar o caderno porque tá com medo de saber começar. Então, será que eu começo por aqui, por ali? Será que eu faço um desenho? Será que eu faço um quadrado? E não sai. Eu só peço que você compre o caderno e comece a escrever sem regra, sem nada. Só escreva, tá?
Aqui a Érica mandou pra gente umas mensaginhas aqui. É cura interior, transbordar, eu ensino para minhas alunas, aprende, ensina. É isso mesmo, quanto mais você ensina, mais você aprende, mais você recebe, mais você transborda, mais você encaminha aquilo que é a sua missão. Nós temos uma missão de enviar mensagem. Se você não está enviando essa mensagem, eu vou te dizer aqui nessa live que você está fazendo algo de muito errado e ruim também. Então você não está salvando vidas, está fazendo o contrário disso, tá? Essa Dani é pura sabedoria. Seja bem-vindo, Guilherme. Compartilhe essa live, tá? A Erika falou, Dani, estou no mercado. Peguei o caderno e a caneta e devolver na prateleira. E deu uma revelação. Levar, isso mesmo. Compra aí muitas canetas. Eu falo que minhas canetas, elas não param com tinta, gente. Tá acabando já. Já fui fazer uma nova compra aqui de caneta, porque eu uso mesmo. Uso mesmo, é que eu não tô aqui, mas eu tenho mais de 5 cadernos que eu uso ao mesmo tempo, tá? E é isso, nós precisamos escrever, tá? Então, se você tem o perfeccionismo, pega um caderno só para falar de escrita, pega outro caderno só para fazer lives, as lives que você acompanha, conteúdos, por exemplo, de mentalidade, divida por conteúdos, mas pega um caderno de 10 matérias e deixa só para isso, tá? Então, não fica muito quebrando as matérias ali para você não se perder também. Seja bem-vinda, Adri, querida. Tá? Então, eu faço muito isso, tá? Então, eu tenho um caderno que é só para as minhas mentorias, que eu participo. Então, eu vou ali anotando, anoto tudo. O que eu faço para mim me liberar um pouco? Eu participei de uma aula, até tô para liberar algumas aulas, um resuminho. Então, eu pego um breve resumo daquilo que eu participei e coloco, lanço aqui no meu Instagram, porque depois eu vou poder acessar. Talvez esse conteúdo fique no meu caderno, eu nem lembre mais, mas ali eu posso acessar. Quem passar por ali vai acessar aquele conteúdo, por mais curto que seja, mas é uma forma de liberar. Aí depois eu criei esse conteúdo que eu criei ontem, por isso que eu fiz até um pouco mais, avisei vocês em cima da hora dessa live, porque eu pego a folha de sulfite, é simples assim, eu só pego a folha de sulfite, as canetas coloridas e escrevo, só isso que eu faço. Por quê? Porque eu já tenho conhecimento. Eu não tenho nem que me preocupar em pesquisar, porque eu vivo pesquisando, tá? Então pega esse código também. Então eu falei no comecinho, a gente precisa pesquisar. Porque se você não tem esse hábito de estudar, você precisa pesquisar. Então, se eu estou assistindo uma live todos os dias, se eu estou aprendendo todos os dias, eu já estou pesquisando. Então, não é a questão, eu vou pesquisar. Eu já estou pesquisando, porque quem está em movimento está pesquisando o tempo todo, tá? Isso mesmo, Érica. Canetas coloridas, tá? Então, é uma coisa que eu faço, algumas pessoas até gostam quando eu falo isso. Eu vou anotando, escrevendo e destacando aquilo que chama mais atenção. Assim que eu olho na minha folha, alguma coisa vai me despertar para eu ler mais rápido. Então, também me atrai para a leitura, tá bom? A Edna, se você sonhou algo interessante, anote e depois filtra para sair coisa boa. Isso mesmo, Edna. Quando você sonha, quando você pensa em algo, alguém falou alguma coisa, não perde aquela informação, porque ali tem preciosidades que depois podem te ajudar lá na frente, na escrita do seu livro. Tá? Depois eu perco a folha, por exemplo. Não se preocupa, aquela informação volta na sua mente porque você escreveu, você já materializou, tá? É isso mesmo. Então, todas essas crenças nós precisamos nos libertar. Aqui moram os grandes erros aqui, porque não temos aí no nosso primeiro livro, tá? E aí você fica nessa vibe, né? Né? Quantos as ainda você tem para contar para você? Eu não consigo, o que vão falar de mim? Não tenho o que investir. Não tem como mais, tá? Então hoje a gente vai dar um basta nisso tudo. A gente vai cortar todas essas toxinas, todas essas crenças, bloqueios, drives errados sobre escrever nosso livro, tá bom? Então, ok, quero que vocês coloquem ok se vocês estão entendendo o conteúdo. O que vocês estão achando até agora aqui? Se vocês tinham alguma dessas travas e bloqueios, é muito importante para vocês se identificarem, tá bom? Lembra que eu falei que o processo de autoconhecimento, ele é um processo. Então, não é do dia pra noite. Então, a partir do momento que eu identifico ali, eu já sei mais ou menos o efeito. Não tô escrevendo. Talvez, eu falo que é o tempo. Mas não é só o tempo. É muitas vezes a gente colocar a prioridade. Também não é só prioridade. Eu estou aí fazendo as aulas de gestão do tempo com o Rafael Medeiros. E ele fala, é muito da nossa realmente colocar a pressão. A gente colocar ali a nossa mente pra funcionar. Deixar algumas coisas que estão nos atrasando no nosso dia a dia e fazer acontecer. Então a prioridade vai depender muito também de você pegar e falar, não, eu tenho que fazer isso agora, que é importante para o meu crescimento, é importante para o meu desenvolvimento, tá? A Adri vai começar uma live agora também, né? Isso, usar nas lives, isso mesmo. Seja bem-vindo, Eduardo, tá? Então vamos lá, vamos parar de vez com isso, tá?
Então, com tantos desvios padrões, eu coloco aqui no meu roteiro, que nos impedem, nos barram. É realmente uma barreira muito grande. E aí eu pergunto para você, qual é o tamanho da sua barreira? Quanto mais eu me travo, quanto mais eu vou ali deixando de escrever meu livro, a minha barreira vai ficando cada vez mais alta e eu não vou dar conta de pular essa barreira. Então comece a partir de hoje eliminando essas barreiras e ela vai virar nada na sua frente, tá? E a sua passagem vai ficar livre para você escrever de fato e trazer à tona aí esse conteúdo que está aí escondidinho, mas que precisa sair. Você vai liberar o mais rápido possível, tá bom? Então nós vamos materializar. Como que nós vamos materializar? O nosso livro físico, né, que ele vai ser publicado e nós vamos conseguir vender ele, tá? Então não adianta só sonhar, não adianta. Se você ficar só sonhando, você vai estar dormindo, tá? Então quem sonha está dormindo, nós vamos estar realizando, acordadas, acordados, tá? Vamos concretizar, materializar esse nosso sonho, as nossas ações a partir do nosso pequeno movimento. Não precisa você começar grande, não dá para começar grande, você começa pequeno, começa com a caneta mesmo, tá? A caneta que você tem aí, talvez até tá falhando a caneta, porque você não teve coragem de comprar uma caneta nova. Isso mesmo, a caneta, né? Você não teve coragem de comprar. O caderno, pode ser sim aquele caderninho velho, não tem problema, se você não tiver coragem de comprar uma. Se você acha que a sua história não tem valor, usa aí a sua caneta mais ruim que você tem. Usa o caderno mais velho que você tem. Aí você vai perceber como que a sua história está. É uma forma da gente metrificar. Seja bem-vinda, Patrícia. É uma forma da gente metrificar como anda a minha vida, né? Olha só que doideira que veio pra gente aqui agora. Então, não é só você ter prioridade, não é só você ter força de vontade, não é. Então você precisa fazer acontecer, tá? Acreditar no que você carrega. Algumas lives anteriores eu tenho falado isso. Acredite no que você carrega. Quando você acredita no que você carrega, você acredita em Deus, porque Ele está com você. Ele está com você o tempo todo. Ah, mas eu não enxergo. Não precisa enxergar, só precisa sentir. Como que funciona um sistema tão complexo como esse, somente com a nossa cabeça, com a nossa ideia? É Deus, é Ele que faz as coisas acontecer. Mas a partir do nosso pequeno movimento, Ele vai poder realizar muito mais. Lembra que eu falei do próximo nível? Ele vai nos dar próximos níveis. Claro, vai ficando um pouquinho mais difícil. Não vou falar pra você que vai ficar fácil, vai ficando um pouquinho mais difícil, mas também você vai se superando, o seu nível de maturidade vai aumentando, tá? Então não duvide da sua mensagem. Então escreva aqui pra mim, não duvido da minha mensagem mais. Não duvido mais, tá? Então jamais duvide da sua mensagem, tá? Por que eu peço pra vocês escreverem? É muito importante, porque isso registra na memória de vocês e realmente vocês vão começar a acreditar muito mais, tá? Escreva aqui pra mim, a partir de hoje eu me comprometo com a minha história, a partir de hoje, isso mesmo, porque nós faremos o hoje, né? Amanhã não existe, o passado já foi, somente para nós consultarmos a nossa biblioteca, tá? Então você acessa o seu passado para você não fazer mais os erros do passado no hoje, que vai sim refletir lá no futuro, que é o que a gente ainda não viveu, tá? Então, eu me comprometo com a minha história a partir de hoje, tá? E também a partir de hoje nós vamos extrair os nossos tesouros internos. Quem está preparado para essa próxima parte da aula agora? Essa próxima parte eu vou dar ferramentas básicas. Por que eu falo que são ferramentas básicas? Porque todo mundo tem acesso hoje. Se você está comigo aqui nessa live de hoje, você tem pelo menos a conexão com a internet. Se conectou com a internet, já era, não tem desculpas. Então você tem as ferramentas aí no seu celular. Mas o meu celular não é de última geração, mas o básico ele tem. Que eu vou falar para você qual que é o básico aqui. E que é uma ferramenta que eu estou utilizando muito ultimamente. Porque não depende nem da internet. Mas depende somente de você ter o celular carregado, né? Porque não adianta também andar com o seu celular igual aquele carro velho, né? Só ali na reserva, na gasolina. Sempre deixe o seu celular carregado para você ter aquele recurso, pelo menos, tá? Porque a gente pode ter uma cadernetinha na bolsa, né? Nós mulheres que usamos bolsas, né? Os homens podem também usar ali um papelzinho, alguma coisa prática, né? Ou na carteira, ou na maleta, né? Eu sei que tem muitos que têm vários negócios e andam com maletas, né? Para divulgar esse seu negócio. Então, tem essa condição de ter uma caderneta, um caderninho, tá? É o básico.
tá? Então, a primeira ferramenta básica é o caderno. Já falamos aqui. Então, se você tem um caderno velho, caindo aos pedaços, a sua história tá dessa forma também, tá caindo aos pedaços, tá velha, tá estragada. Então, compra um caderno novo, mostre que a sua história tem dignidade, mostre que a sua história tem valor. Comece do zero ali mesmo. A gente fala do zero porque você já tem história, então não é do zero. Tá? Então, o seu caderno... Ah, eu não tenho caderno. Pelo menos uma folha sulfite você deve ter, sabe? Então, tenha uma folha para você startar, começar a colocar suas ideias no papel, começar a executar. Tá? Então, aí depois a gente tem aí as canetas. Já falo aí as canetas coloridas porque é importante que você tenha para você definir algumas coisas, destacar, para depois ser interessante de você acessar aquele conteúdo novamente e falar, nossa, eu tive essa ideia, por que eu não saí não saiu do papel a minha ideia? Então, ali você vai conseguir ter um olhar diferente, tá? O celular, já falei aqui também que é uma coisa que todo mundo tem. É uma coisa que eu não concordo é as crianças terem celular já desde pequenininha, mas também tem. Então, às vezes você fala assim, eu saí sem celular, saí atrasado, saí correndo. Então, pega o celular da criança ali que tá fazendo até às vezes coisa errada ali no celular. Então, pega ali, usa rápido. Bloco de notas. O bloquinho de notas do celular é algo tão interessante porque não depende da internet. Então, ele tá no celular, você abre ele, ou seja, tem uns bloquinhos de notas que são aplicativos que dependem da internet, daí já é outra história. Mas aquele que vem padrão com o celular não precisa, tá? Então, inclusive, eu fiz 2 ou 3 capítulos só usando o bloquinho de notas. Aí depois, eu comecei a acessar, trouxe aqui, joguei pro computador e estava usando também no próximo que eu vou falar agora, que é o Google Docs. Né? Então, você digita lá no Google Docs, ele vai abrir um arquivo em Word online, tá? Então, você é legal porque você começa a escrever e ele vai atualizando. Nomeia seu arquivo, né? Que é o Word, né? Word Online. Pode usar também no celular, também tem o aplicativinho do próprio Word, mas o Word, o Google Docs, ele atualiza rapidamente, então não tem risco de você perder esse conteúdo. Então, a ferramenta é excelente. Você faz tudo por ele, tá? Além disso, também temos um gravador de áudio dentro do celular. Seja pelo aplicativo do WhatsApp, do Telegram, tá? Mas também tem um gravador do próprio celular. Por que gravar é importante? Porque quando eu uso alguns aplicativos, que vai ser a sequência daqui agora, né? Além do computador, que você também tem todos esses ferramentas que eu acabei de falar, também tem bloco de notas, né? E daí você tem que salvar também, só que ele fica um pouco mais, assim, com menos recursos, né? Do que o Word. Não tem tantas ferramentas dentro dele, tá? Além de ser uma ferramenta, ele tem várias ferramentas ali dentro. Aí tem os aplicativos, né? Como eu falei pra vocês, desses WhatsApp, Telegram, aí os transcritores. Então, se eu gravo o áudio, ele fica na íntegra pra mim, eu não perco aquele conteúdo. Depois você pode ouvir e ir transcrevendo. Agora, se eu uso direto, por exemplo, uns transcritores que tem uns aplicativos aí, ele só vai pegar a sua fala e já vai transcrever. Então, você não gravou o áudio. Assim que você for olhar seu texto, você vai encontrar dificuldades de entendimento do que você falou. Então, vai ficar muito mais difícil e complexo para você corrigir, tá? Por isso que eu recomendo que você já vá escrevendo mesmo, já raciocinando, trabalhando a sua memória, o seu desenvolvimento pessoal, o seu autoconhecimento. Então, vai com calma, vai devagar. Vamos fazer em 24 horas, mas sem parar, tá? Então, lembra aí, quando você passa lá no pedágio, tem um sem parar. Você não para, você simplesmente dá uma leve desacelerada, mas você não para. A não ser que dê algum problema ali na passagem, né, do carro, mas normalmente você não precisa parar, assim como os outros carros que são comuns, né? As paradas mais comuns precisam parar, porque aqueles que não investiram, tá vendo? Não investiram para ter a passagem rápida, tá? Então, tudo isso que nós estamos falando aqui hoje é investimento. Então, você vai investir em você, que é a principal ferramenta. Então, invista sempre em você, porque o retorno vai ser gigante, tá? E aí, os gravadores de áudio que eu falei, as lives. Isso aqui também tem muito ouro. Por exemplo, eu tenho muitos conteúdos de lives que hoje eu estou utilizando nas minhas mentorias, tá? Então, ali tem, nas mentorias, tem os resumos das aulas, tem mais conteúdo. Eu aprendo muito mais fazendo live, transmitindo conteúdo, tá? Então, live aqui no Instagram, no YouTube, tá? Então, você vai pesquisar como que eu faço para fazer uma live no YouTube, o que que eu preciso fazer, né, para estar ao vivo no YouTube, no Facebook, no Zoom, tá? Sala fechada, no Google Meet. Então, são muitas ferramentas que eu posso estar utilizando para eu poder gravar o meu conteúdo, para eu poder transmitir aquilo que eu falar. Então, não precisa também te escrever.
E o próximo passo, que é o 7, tá? Então eu falei vários aqui, né? O 1, o caderno, o 2 são as canetas, o 3, celular, o 4, computador, o 5, aplicativos, 6, lives e o 7, mentores, tá? Então os mentores, eles vão te ajudar aí na construção da ideia do seu livro, na transcrição, se você só gravou o áudio, se você fez só um vídeo, se você fez só uma live, na própria extração. Essa live de hoje mesmo, a gente pode considerar como uma extração, porque eu estou fazendo perguntas, estou trazendo conceitos, apresentando ferramentas, então é um processo de extração já, tá? E também os mentores te ajudam na finalização do seu livro. Aí eu pergunto para vocês que estão aqui comigo, vocês que vão estar assistindo depois também essa live que vai ficar gravada, tá? Não por muito tempo, mas vai ficar. Me conta aqui nos comentários, qual desses passos você já conhece, já conhecia, já está fazendo e vai começar a praticar para o seu livro sair aí acelerado em 24 horas. Fala aqui para mim qual desses passos você já tem. Acredito que talvez o 7, aí um mentor, talvez você ainda não tenha, mas os outros você já consegue fazer, tá? Então talvez você queira extrair hoje o seu livro, começar, tá? Então eu vou explicar também que às vezes você fala assim, nossa, mas será que o meu livro vai estar pronto em 24 horas? É possível. A gente tem que fazer todo, né, um ecossistema aqui, uma estrutura rápida para sair. Mas a questão do sair o seu livro é você ter aquela ideia, aquela base que saiu do seu livro, pelo menos um capítulo completo, tá? Porque todos os capítulos é um pouco mais complexo, né? Mas se a gente começa a fazer uma estruturação, que é um sumário, eu já sei mais ou menos o tema que eu vou falar. Então eu vou fazendo ali um traçado do meu caminho. O que eu vou falar no primeiro capítulo, no segundo, no terceiro. Ou seja, depois eu posso mudar isso. Não é que vai ficar uma coisa certa ali já de imediato. Mas depois eu posso mudar essas ideias também. Mas pelo menos uma base, sabe? Para eu poder enxergar a estrutura do meu livro. É um bom começo, tá? Então vamos fazer uma pequena reflexão aqui. E eu peço que vocês, se não estão com caneta ainda e nem com caderno, anotem, porque são algumas perguntinhas que já estamos quase no final da live, tá? Para vocês saberem também, porque além de a gente fazer uma live mais rápida, é pra gente acelerar mesmo. Então eu não quero também ocupar o tempo de vocês aí, que eu sei que é precioso, né? Eu sei que tempo é vida, tá? Não é dinheiro como as outras pessoas pensam, tá? Então a reflexão. Quantas páginas tem o seu livro já? Quantas páginas? Então se você não escreveu nada, tá na página 0 aí, na página inicial, né? Mas no pensamento tem muitas, né? São infinitas páginas, tá? Então quantas páginas tem o seu livro? Quantas páginas você deseja que o seu livro tenha, tá? Então é uma basezinha para você já começar e ter uma ideia da estrutura do seu livro, tá? Ai, Dani, eu pensei em fazer um livro de 100 páginas. Um livro de 200 páginas eu acho que já tá bom. Ó, o meu terceiro projeto, Mulheres Transformadas, ele tem 170 páginas. 170 páginas, vai aparecer aí pra vocês. Ficou até branca a tela aí, né? 170 páginas, tem esse, tá vendo, ó, a espessurinha dele, né? É um tamanho muito bom, já recomendo que vocês tenham isso aí. Esse meu primeiro aqui também, ele tá com 177, tá? O meu primeiro, Escritora Particular de Deus. 77, ó, tá bem próximo um do outro, né? Tá? Esse outro aqui, que é o meu segundo livro, O Chamado, ele já está com 218 páginas. É uma quantidade boa também. Esse livro aqui, no caso, foi feito com 53 escritores, então subiu um pouquinho mais as páginas. Mas se você pensa em fazer o seu livro, é um bom começo. Dani, mas quanto que eu consigo chegar nessas 170 páginas? 50 páginas do Word. Suficiente para você ter um livro bom, uma quantidade boa que você já vai ter esse voluminho, tá? 100 também é muito bom, 118, 120. Com as 40 páginas aí que você digita no Word, né, na fonte Arial 12, tá excelente. Sem precisar configurar página nenhuma, já vai dar esse voluminho, tá bom? Então é o básico. Qual gênero literário você vai escolher para o seu livro? Inclusive tem uma live que só fala disso. Vai lá enquanto está disponível, assista lá. Eu tava, né, estreando ali também falar alguns conteúdos literários, né, porque não é o meu forte, né? Mas estamos aí entregando esses conteúdos para que você acesse e não fique ignorante muitas vezes nesse assunto, tá? Então você vai aprender para que você também aprenda logo, com mais rapidez, e starte seu livro, tá bom? Seja bem-vindo, João. Então essas perguntinhas são muito importantes. Qual o gênero literário? Quantas páginas você quer para o seu livro?
Quantas páginas você já fez? Vai que você já começou a escrever um pouquinho e largou mão, deixou lá na sua gaveta. Então volta a acessar esse conteúdo. Não desista da sua história. Não esqueça que você tem vida, que você tem um pulsar, que você precisa emanar para as pessoas a sua história e mostrar que aquilo que você aprendeu é importante e pode ajudar alguém, tá? Então, como que você fará a escrita do seu livro? Muito importante para você pensar nisso também, tá? Qual será o tema central? O que você quer falar? Eu costumo falar que são fases de vida. Então, qual a fase da vida que você precisa contar aí, tá? E também, que você vai contar, né? A gente falou, como que você vê o seu livro finalizado? Ou seja, se você tem vários livros aí, você vai modelar algum livro, certo? Você vai analisar e pensar assim, nossa, eu quero que o meu livro também tenha uma página colorida, eu quero que a capa seja diversificada, eu quero ter alguns espaçamentos diferentes, eu quero ter algumas figurinhas lá dentro, algum desenho, alguma coisa que transmita a minha mensagem, tá? Então aí já sei a parte gráfica que você vai pensar também, o design gráfico do seu livro, tá? Qual a mensagem de transformação, qual legado você quer deixar neste mundo com a sua história? São perguntas básicas, mas se você já começar a pensar aí, você já vai ter um direcionamento. Nossa, eu tive uma ideia aqui, que na verdade ela já estava aí com você, mas a partir dessa live que trouxe um pouco mais de clareza, de clareamento de ideias mesmo, você vai conseguir começar, tá? A ideia é começar. E finalizar também, tá? Não adianta ter muitos começos e poucas finalizações. Então, você vai começar e perceber o que eu quero falar, qual a minha mensagem, quantas páginas eu quero, qual é o modelo de livro que eu quero. Ah, eu quero um livro que tem aí o formato 16 por 23. Tá. Aqui eu não tô agora com o menorzinho. Ah, eu quero um livro que seja um pouquinho menor. 15 por 21. Então, vai pensando aí, tá? O normal é que é 16 por 23, tá? Que é um tamanho um pouquinho bom. Fica apresentável, tá? Então, você consegue trabalhar bem as páginas também, tá? Então, são 8 perguntinhas para que você comece a desenvolver já o seu livro, sem desculpas, sem crenças, sem nada de você falar, eu não consigo, de fato. Não, você consegue, tá? Então, além de você falar assim, eu não consigo escrever, então grava. Grava um áudio, né? E depois você vai transcrevendo. Você pode fazer você mesmo manualmente ou contar com a ajuda de mentores, tá? Então, a partir de agora, eu quero que vocês coloquem a mão na massa, tá? Então, aqui é um comando já, né? Comece agora mesmo, sem desculpas, sem crenças, sem vitimização. Ah, é porque comigo dá diferente, comigo... Não, esquece isso daí, tá? Quem fará o seu livro em 24 horas? Tá? Então, essa é uma pergunta muito importante também, né? Quem fará esse seu livro? Você precisa fazer o seu livro em 24 horas. Porque em 24 horas a gente passa por muitas coisas durante o dia e é importante que você vá registrando. Dani, mas eu não tenho noção do que vou escrever. Então começa a registrar o seu dia. Observa qual é a coisa que mais acontece durante o seu dia que você tem muitas vezes até dificuldades. Talvez você precise falar desse assunto para as pessoas. Olha, eu tô com dificuldades. Ah, por exemplo, procrastinação é uma coisa muito comum entre as pessoas, né? E a procrastinação também não é que você não está fazendo nada, é que você faz muita coisa, mas sem um direcionamento. Começa alguma coisa e não termina, começa uma live e não termina, entra num projeto e deixa no meio do caminho, tá? Então é essa a ideia. Então eu vou começar a pesquisar sobre esse assunto, para eu destravar a procrastinação de mim. Se eu achar interessante, eu posso abordar isso no meu livro. Que eu vivi por muitos anos na procrastinação e não sei o quê. O que eu posso falar sobre isso na minha versão, tá? Além de você estudar, pesquisar, o que eu posso falar na minha versão, tá? Diga pra mim aqui, vocês que estão participando, estão aqui ainda presentes nessa live. Diga aí pra mim se você já tem uma data, tá? É muito importante que você coloque data pra você finalizar o seu projeto. Ai, Dani, é daqui 3 meses. Se você já tem a data, melhor ainda, né? É daqui uma semana. Hoje ainda eu vou tirar pelo menos 5 capítulos, ou 5 páginas, ou 5 minutos para escrever. Se comprometa, tá? Porque o compromisso é com você, não é comigo, tá? Então, o compromisso com você que vai gerar o resultado a partir da sua ação, tá? Então, nessas 24 horas próximas, eu quero desafiar você a escrever a sua história. Parar com as crenças, com a vitimização, com as desculpas, porque isso não cola mais, né? Tá? Então, a partir de hoje, você vai ter um começo do seu livro. Então, eu quero que você me chame lá no direct, fale, Dani, eu comecei de fato, me marque nos stories,
falando que você começou, porque isso vai te ajudar. Você vai começar a visualizar já o seu livro na sua mão, tá? Então, inclusive hoje é Dia Mundial do Livro, né? Foi muito crucial nós fazermos essa live hoje. É um dia muito especial. Então você vai anotar aí. 23/4/2023, às 14h51, eu assumo um compromisso comigo mesma de escrever a minha história, de startar o meu projeto, finalizar e transformar milhares de vidas. Olha só que compromisso que nós vamos assumir aqui hoje, tá? Então você também que vai assistir essa aula gravada, minhas alunas, meus alunos que também vão estar passando por essa live, eu quero que você se comprometa. Não fica mais deixando a procrastinação, o medo, a vitimização, as crenças te travando e fazendo aquela baita muralha. É uma muralha que você não enxerga além. Você fica simplesmente olhando naquele muro, naquela barreira, e a sua história não sai. Por quê? Porque você está pensando no que o outro vai pensar. Você esqueceu do que você pensa sobre você. Então, não é isso. Tá? Então, lembra que você tem uma identidade de filho e filha de Deus. Você nasceu para governar. E a governança começa primeiro sobre a sua vida. Depois, quem sabe, se você estiver num nível muito mais forte, mais alto, mais, potente, aí você consiga ajudar as outras pessoas a se governar, tá? Então, por exemplo, quando você começa a ensinar, você começa a influenciar pessoas. Sim, nós estamos aqui no digital, não é brincadeira. Nós temos um poder de influenciar. Talvez se eu não fizesse essa live aqui hoje, você nunca saberia sobre o que eu falei aqui hoje, que são coisas básicas, mas que são óbvias, né? Então, talvez essa live de hoje não existiria se eu não topasse de falar assim, não, a partir de hoje eu vou escrever minha história, a partir de hoje eu vou decidir a fazer diferente, a partir de hoje eu vou começar. Compartilha essa live ainda que tem mais algumas chaves pra gente compartilhar aqui, tá? Então, diga aí, eu hoje assumo o compromisso de escrever o meu livro, de tratar a minha história, tá? Eu vou dar alguns recadinhos importantes pra vocês que vocês vão gostar, são várias coisas aqui que nós temos pra falar pra vocês, tá? Então, a partir dessas 24 horas, eu quero ver quem vai se comprometer com esse livro, com a sua história. Não é comigo, é com vocês mesmos. Mas, se eu ver que vocês estão comprometidos, isso vai me animar bastante para eu trazer ainda muito mais conteúdo aqui. Esse conteúdo você está podendo acessar porque um dia eu acessei um conteúdo que alguém me liberou. Alguém teve a coragem de talvez fazer até um anúncio para chegar até mim, para me resgatar de onde eu estava, para eu poder falar assim, ei, a sua história tem valor. Ei, o que você está fazendo que você não está salvando vidas com a sua própria vida, né? Porque nós temos esse poder. Deus deu esse poder para nós salvarmos as pessoas a partir da nossa história, a partir daquilo que nós estamos vivendo. Ah, mas eu vivi tal coisa. Ah, porque tem uma palavra que o pessoal fala muito, eu sou improvável. Ninguém é improvável. Para começar, ninguém é improvável. Improvável é quem não conseguiu nascer, gente. Se você nasceu, você já é provável. É prova viva. Como que você vai falar que é improvável? Não existe isso. Tá? Então, até eu vejo as pessoas falando, como assim? Como que a pessoa tem coragem de falar que é improvável, sendo que ela tá num nível muito alto já, muitas vezes. Ela nunca chegaria nesse nível que ela tá hoje se ela fosse improvável, concorda comigo? Então, aí que tá. Quanto mais pressão você viveu na vida, quanto mais bloqueios você teve, quanto mais a sua história foi pichada muitas vezes, é porque você é provável. Você passou pelo fogo, você passou pelo crivo, pela prova. Então, o improvável, porque nós somos prováveis o tempo todo, nós provamos muitas coisas. Nós temos muitas dificuldades durante o dia, durante a noite, durante a tarde, durante o mês, durante o ano. Nós somos prováveis, nós estamos sendo provados para chegar num nível muito mais alto. Então, porque o Senhor está nos lapidando, né? Uma joia, um diamante, ela não fica sem ser lapidada. Ela precisa para ter o brilho, para reluzir, né? Para que nós olhemos para ela e falemos, meu Deus, quanta riqueza o Senhor colocou na terra. E a terra mais pesada que tem é o nosso coração. Começa a plantar no seu coração para você ver o que tanto vai sair aí, vai florescer. Você vai enxergar um jardim no seu coração. Olha como é forte isso, né? A Daiane falou, eu assumo o compromisso de transmitir a minha história. É isso mesmo, Daiane, tem que falar assim mesmo, porque senão a gente fica travando a nossa história. As pessoas que mais travam a nossa vida somos nós mesmos. Olha só, quando eu comecei a estudar sobre autorresponsabilidade, eu fiquei chocada, porque eu falei, meu Deus, essa vida que eu estou tendo é minha responsabilidade. Eu preciso cuidar da minha vida. Muitas pessoas estão cuidando da vida do outro, estão olhando o jardim do outro enquanto o jardim dela está morrendo, não está florescendo. Então eu estou deixando de transmitir vida para o meu jardim.
Eu estou deixando de sustentar a minha casa para olhar através da janela a vida do outro, que muitas vezes está mais difícil que a sua, mas ele está andando, está superando, está vivenciando ali o dia a dia. Olha só, eu sei que existem muitas situações que nos deixam muitas vezes ali para baixo, a nossa autoestima vai lá embaixo. Mas é aí que tá. Enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida, a coisa acontece. O movimento está ali, né? Então, nessas 24 horas, eu quero que vocês escrevam a história de vocês. Independente de como vocês vão começar, independente de como vocês estão. Ah, eu tô com sono, não tô dando conta. Vai com sono mesmo. Vai ali pendendo na folha, nem que você cochile uns 15 minutos, você acorde e volta a escrever de novo. Mas não desista da sua história. Pague o preço. Sim, o preço é alto, o preço é bem alto. Então pensa assim comigo, se eu fosse cobrar pelo meu livro, vamos falar primeiro esse aqui, né? Que é o Escritora Particular de Deus. Foi rápido, eu fiz em 5 dias. Usei só 5 dias dentro de 20 dias para escrever ele e já estava na plataforma vendendo, tá? Então, se eu fosse calcular aquilo que eu vivi durante a escrita desse livro, ele nem teria preço. Eu não venderia ele, porque ele é valioso. Mas eu sei que ele vale muito mais na mão das pessoas lendo do que na própria minha mão, né? Somente na minha gaveta ou simplesmente guardado comigo. Então ele vale muito mais na mão das pessoas, ajudando, transbordando, transmitindo para que as pessoas também se alimentem. Um livro é um alimento, tá? Então hoje no Dia Mundial do Livro, eu quero dizer para você que o livro é um alimento. Ai, mas os livros estão ficando defasados e para trás. Não está, o livro está em alta. Cada vez mais as pessoas estão se encontrando com a sua história, porque a sua história é importante, ela é valiosa. E aí essa história está sendo transmitida, tá? Então tudo na vida tem processos. É a mensagem final aqui desse roteiro que eu fiz hoje aqui. Tudo na vida tem processos. Respeite esses processos. Se respeite muitas vezes ali que você está deixando de lado a sua maior prioridade, que é a sua vida, tá? Então eu quero deixar alguns recadinhos rápidos. Então, nós estamos aí o Dia Mundial do Livro. Então, estou aí com os meus 2 livros, o primeiro e o segundo. Ele está ainda pela lojinha da Wiclap com 10% de desconto. Se você ainda não adquiriu, é uma oportunidade para você conseguir aí no valorzinho um pouquinho mais baixo. Já não é desculpa, né? Ah, eu não consigo adquirir porque eu não tenho aquele valor. Então, vai ter um descontinho, já ajuda vocês, tá? Aí tem o meu terceiro... Ah, não, verdade é que eu coloquei, né? São esses 2, tá? O Mulheres Transformadas para Reinar e o Escritora Particular de Deus. Esse daqui já você teria que comprar direto comigo, então eu só tenho ele para entregar, né, direto, tá? Então não tem a lojinha, o link, mas tem o e-book, tá? Então os 3, você encontra aí o e-book aí no link da minha bio. Então se você não quer adquirir físico, também não tem desculpa, né? Então o valor cai mais ainda. E aí tá em formato do e-book, tá? Lembrando também, né, que eu estou aí também com o livro da minha mentora, Desperte Todo o Seu Potencial, também está no link da minha bio para você que quer entender um pouquinho mais sobre feminilidade, despertar o seu potencial. Ai, Dani, eu sinto que o meu potencial está um pouco para baixo, não consigo desenvolver. Então esse livro é muito bom, tem muitas ferramentas, né? Aqui ela fala que tem 35 tarefas, está maravilhoso, tá? Esse aqui, que é o nosso terceiro livro, que nós fizemos com 15 mulheres, né? Foi maravilhoso. Algumas pessoas perderam a oportunidade de entrar nesse projeto por bobeira, né? Por coisinha na cabeça, desculpa, de fato. É a verdade, tá? Porque a gente precisa falar o que é verdade, né? E aí, perdeu a oportunidade. Então, eu estou, inclusive, com a minha segunda turma de coautoria. A gente tinha colocado um valor, estava um pouquinho mais alto. Agora, a gente deu uma pequena baixada para ajudar quem estava com dificuldade para entrar. Então, vai lá, me chama no direct, né? O link não está no link da minha bio, né? Porque já é um projeto que eu preciso avaliar a pessoa para poder entrar, né? Ver certinho se ela tem interesse, né, o que ela pensa, né, qual que é o conteúdo que quer transmitir. Então eu preciso fazer uma pequena filtragem, tá? Para esse projeto aqui, que é o segundo. No caso aqui foi o primeiro, já estamos vendendo, liberando, as meninas estão aí divulgando as palestras. Está maravilhoso, tá? Tem muitas tarefas aqui, inclusive o meu capítulo, só o meu, tem 10 tarefas, que é para você realmente startar a escrita do seu livro. Ah, então não consigo comprar físico, vai lá, então pega o e-book, tá? Também tem acesso aí, tá? Nós estamos com um projeto bem bacana agora, né, que o Pablo está aí nos ajudando no projeto Primeiro Milhão, tá? Eu costumo falar que as pessoas só pensam no dinheiro, realmente. Então, esse projeto Primeiro Milhão, o primeiro passo é a gente colocar aqui na nossa mente. Eu já sou milionária, tá? Então, eu já tenho aí muitas riquezas. Então, além do dinheiro que vai estar na nossa conta, não é a questão sobre dinheiros, mas o tanto de pessoas que eu consigo alcançar com tarefas, com ações, com movimentos. É isso que é você ser milionário.
Então, todos nós já somos, mas algumas pessoas não se consideram, por quê? Não colocam em prática aquilo que aprendem. Então, aí também temos o livro, né? Os Códigos do Milhão. Também, se você quiser ter acesso a isso aí, também estou liberando para você, mas ele só vai liberar, e seria no caso e-book, tá? Então, ele liberou para nós que estamos ali nesse projeto, além de alguns outros produtos, para quem está, tem um grupo meu aí, né? Está, inclusive, no link da minha bio, se eu não me engano, o grupo tá lá. Se não tiver, eu vou colocar nos stories, tá? Para que você participe. Então, adquira pelo menos o e-book, né? Tá super, gente. Se você não tiver R$ 9,90 para comprar um e-book, para você acessar aquilo que você talvez queira para alavancar, tá? Não é a questão só do dinheiro, mas de você ter realmente um recurso, uma renda, e você conseguir gerar as suas próprias rendas, é um bom começo, tá? Então, para você acessar, além desses códigos, se você estiver no grupo comigo, eu estou lá liberando tarefas, coisas que eu faço no meu dia a dia que dão certo, que funcionam, tá? Então, acessa lá, e também dentro do grupo também a gente ofertou vários outros produtos para você acelerar, tá? Então, esses são os primeiros passos aí, estar com livros, acessar conteúdos, não perder tempo, tá? Quero fazer outro convite para vocês terem um caderninho. Pode ser pequeno mesmo, porque é interessante por conta de você estar levando em vários lugares. Para você fazer um caderninho da gratidão, tá? Você começar a agradecer todos os dias por aquilo que você tem, que você já recebeu, que você não está valorizando. Então, você vai começar a fazer esse exercício de agradecer por tudo aquilo que você viveu durante o dia. Então, é um exercício muito bom para a gente começar a exercer, de fato, a gratidão, né? E não a ingratidão. Que, inclusive, uma pílula que eu soltei hoje lá no meu grupo Desafio Devocional, que é uma toxina, né? A ingratidão. É você não ser grato pelas coisas, você reclamar, que, se não me engano, amanhã a gente vai falar de reclamação, uma coisa assim, tá? Então, a gente precisa entender que quando eu estou reclamando, estou pedindo 2 vezes aquilo que é ruim para mim. E quando eu estou agradecendo, a graça está vindo para mim com muito mais intensidade, porque eu estou agradecendo. E, ai, Dani, eu vou agradecer só hoje? Não, é todos os dias. Todo tempo agradecer. Imagina, né? Se eu agradeço sempre, quantas graças eu recebo a partir desse pequeno movimento de agradecer. Falar, né? Usar esse meu tom de voz, usar a minha voz para agradecer, tá? Esses são alguns recadinhos, tá? Lembrando também que estamos aí com as inscrições para a mentoria M1L, que é o meu primeiro livro, a segunda turma, em grupo, tá? Então, hoje nós vamos, inclusive, ter a 3ª aula. Está aí no comecinho essa mentoria. Uma mentoria bem legal, tem muito conteúdo para quem ainda não acessou lá, que está no valor, inclusive, acessível, tá? Me chama no direct, talvez eu faça até um descontinho para você no dia de hoje, por ser Dia Mundial do Livro, tá? Mas está no valorzinho aí. A gente fez, né, o lançamento, tava no valor bem saciável, aí subiu um pouquinho, né, porque a gente precisa valorizar o que a gente entrega, porque as pessoas que entraram na semana do lançamento conseguiram um valor melhor. Passou disso daí, já fica um pouquinho mais difícil para acessar. Então, tudo, gente, na vida é acesso. Se você fala assim, eu não vou comprar esse curso, então você está perdendo de acessar algo novo, tá? Esse é um dos recados também. Lembrando que nós estamos também com as inscrições abertas para o desafio Viver de Propósitos. Se você não sabe o que é isso, eu te convido a entrar. São 40 dias para você descobrir o seu propósito. Ali a gente coloca tarefas. Dessa vez vai ser um pouquinho diferente, porque nós vamos estar utilizando a plataforma da Eduz, tá? Então, todo o conteúdo vai estar lá, vai ter resumo, várias coisas diferentes. E, inclusive, gente, tem uma coisa muito legal, tá? Então, esse, no caso, tá impresso para mim, mas vocês recebem aí de maneira digital, que vocês podem imprimir na casa de vocês. Nós temos, olha só, gente, é um planner dentro do Desafio Viver de Propósito, tá maravilhoso. Vocês não têm noção do que é esse planner aqui. Vocês não têm noção, né? Então, eu desenvolvi ele durante a minha jornada aí desses 40 dias. Estamos na segunda turma, e essa que a gente vai abrir agora é a terceira turma do Viver de Propósitos. São 40 dias, que na verdade a gente estendeu por mais uns 6 dias aí. Foram 46 dias, tá? Com todos os dias, pílulas diárias, para ativação, exercício, tarefa, palestra. Tem aqui, inclusive, para você acompanhar o Viver de Propósitos, você precisa ter o, né, que vai estar lá, que a gente vai liberar para você, esse planner, tá? Então, inclusive, esse aqui é colorido, né? E aí tem na versão também que você pode, se você imprimir, pode ser também preto e branco, tá? Ele está maravilhoso, gente. Então, eu só não compartilhei com vocês antes porque eu não tinha chegado pra mim. Então, chegou, eu vi que tá muito bom, testei. Ó, aqui tem todas as instruções de como você seguir esse processo. Pensa, não tem como você ficar parado. Então, todos os dias
você vai estar anotando a direção que eu vou estar passando para você no grupo, tá? Pensa comigo todo dia, pílulas de ativação. Não adianta você querer estudar tudo num dia só, não vai adiantar. Lamento dizer, mas é perda de tempo. Então você precisa todo dia um pouquinho, todo dia, né, beber um golinho de água, todo dia se hidratando, todo dia alimentando para você não ficar com fome nem com sede, tá? Então esse desafio tá muito legal. Eu sou assim, nossa, eu sou suspeita para falar porque foi inclusive dentro de um mastermind que a gente participa com a Ana Lucchini que eu me desafiei a fazer esse pequeno movimento e já estamos indo para a terceira turma. Vamos começar agora dia 1º de maio, salvo engano, o dia do trabalho, tá? Então nós vamos começar a trabalhar o nosso propósito, ou seja, chega de dizer que você não sabe do seu propósito. Ao final desse planner, ele nos convida, né? A partir de agora, você já sabe dizer por onde eu estou, né? A minha vida tem importância? Qual é o meu propósito? No final, você vai descobrir. Mas já vou adiantar. Se você fizer as tarefas todos os dias, eu tenho certeza que a sua experiência vai ser transformadora. Não adianta também você entrar no projeto para você não vivenciar todos os dias, para você fugir ali naquela pílula, naquela tarefa. A gente coloca ali lives, a gente coloca conteúdos, a gente vai ter palestras novas, né? Porque todo desafio tem palestras novas. Inclusive fazemos modelagem. Gente, tá surreal, tá? Então, inclusive está um valor que eu nem vou falar aqui, que dá até vergonha de falar. Vocês vão acessar lá o link da minha bio e entrar nesse projeto para depois a gente discutir o que vai acontecer lá dentro, tá? Porque é a última vez que vai ser esse valor que eu estou ofertando lá. Depois disso, não tem choro nem vela. Vai virar realmente uma mentoria mais forte, mais potente. E aí vai ficar mais difícil de acessar. Lembra que eu falei do acesso? Por enquanto está acessível, mas logo, logo não vai estar. Às vezes você fala assim, eu não vou comprar isso que a Dani tá me ofertando, mas eu vou comprar o do vizinho. Aí você paga muito mais caro e você não vai ter o resultado, porque vocês têm acesso a mim, tá? Então, está ali acessando a mim. Agora, às vezes você pega de alguém que é muito grande, um expert muito grande, né? Nós temos vários e muitos bons, claro. Mas você não vai ter acesso à pessoa, né? Está muito distante de você, né? Quando você tem mais proximidade das pessoas, você avança mais rápido, tá? Então, quem é minha aluna aí sabe, né, que a gente entrega tudo que a gente pode. A gente percebe também o sentimento de cada pessoa em relação à mentoria. A gente busca entender o que cada um está vivenciando, então é muito importante. Olha lá, já quero mentora maravilhosa sua, já... Tá vendo? É assim, né? A gente tem que decidir, né? A partir da nossa decisão, as coisas acontecem, tá? A Daiane, agradeço por você, a Dani compartilhou essa live. Isso mesmo, essa live, gente, é uma live muito especial. Então eu queria ter feito ela ontem, né? E aí eu falei, Senhor, me dá uma mensagem aí e tal. Eu falei, quer saber? Vou falar sobre a escrita acelerada em 24 horas. Então a gente faz algumas modelagens também, né? Então essa questão do 24 horas era para chamar a sua atenção, para que você viesse a ter essa live e percebesse o quanto valiosa é a sua mensagem, tá? Então, esse desafio, gente, só de mostrar esse planner aqui já deu até vontade de entrar, né? Então, tá maravilhoso. Ou seja, se você imprimir, você vai ter mais resultados, tá? Já adianto, né? Porque eu tô dentro da mentoria da Ana e tem esse planner aqui. Olha o tamanho do planner, né? Então, até aqui tem todo o meu planejamento, tem tudo, né? Então, assim, eu também modelei uma parte aqui, né? Tem vários aqui, ó. Tem várias anotações aqui que a gente já tá fazendo. Então, a gente tem esse acompanhamento. Ou seja, quando eu estou com um planner, que eu não tinha esse hábito do planner, eu comecei a adotar e melhorou muito a minha vida. Hoje eu consigo fazer muito mais coisas, né? Eu consigo desenvolver mais projetos. Por quê? Porque está visível. Eu anoto o que eu preciso fazer, eu anoto aquilo que eu fiz, os meus micro resultados. Inclusive lá, nesse desafio, eu estou falando bastante dele porque ele está pertinho para começar. Ainda tem mais uma novidade que eu vou contar pra vocês aqui antes de finalizar essa live. Esse desafio, inclusive, ele é um desafio que a gente vai estar ele todos os dias colocando um desafio, né? Uma palavra pra semana, palavra pro dia. Nós vamos ter madrinhas também, pessoas que vão estar com a gente ali nos ajudando. Então você vai ter uma pessoa a mais, além de mim, para te ajudar. Então vocês vão poder trocar ideias, trocar informações. É muito legal, tá? Então também esse desafio é uma modelagem. Tá? Então, nós precisamos aprender a modelar. Inclusive, quem participar da minha próxima aula de mentoria do projeto Coautoria, né? Se a pessoa quiser entrar, ainda dá tempo, me chama no direct. Eu vou falar só sobre modelagem, tá? Então, a nossa aula de hoje está poderosa. A nossa aula de hoje do projeto Coautoria, que eu vou avisar as meninas também que a gente vai fazer essa aula hoje. Vamos falar aí sobre gestão do tempo.
vai ser muito poderosa também. Além da gente também trazer algumas coisas sobre hábitos, né? Porque é muito importante você desenvolver hábitos novos todos os dias para você acelerar a sua escrita, tá bom? Então, além dessas inscrições também, eu vou lançar também um e-book, tá? Então, vai ser na próxima semana, tá? É previsto para o dia 27, junto aí com também o movimento da Ana Lucchini, tá? Estamos aí na mentoria dela, vamos lançar esse e-book. E também tem um livro que vamos lançar também no mês de junho, junto com ela também, com as outras alunas, tá? Então, olha quantos projetos. Além do projeto coautoria também, que eu tenho um capítulo lá, estamos também desenvolvendo. Vou lançar um livro aí nesse mês, acredito que a gente vai ficar sabendo notícias hoje sobre um livro sobre hábitos poderosos, tá? Dentro aí com vários outros autores, então até o mês de julho, acredito que eu vou estar com mais 4 livros, tá? Então, todos eles com autoria. Além do que eu estou escrevendo outro meu também, que é o meu segundo livro solo. Então são muitos livros. Não temos desculpa, tá? Seja bem-vinda, Guarniele, Carlos. Tá? Então, esses projetos que nós estamos desenvolvendo atualmente. Projeto com autoria, a mentoria MUL em grupo, tá? Que ela serve tanto para homem quanto para mulher. Atualmente estamos só com mulheres. Inclusive, a turminha que eu estou agora são todas professoras, tá? De uma mesma escola. E aí nós estamos aí alcançando essas pessoas para que elas levem lá também conteúdo para as escolas delas e mostrem, né, o tanto que é poderoso você ter um livro, você transmitir sua mensagem dentro das folhas de um livro e deixar ali embrulhadinho para enviar a mensagem para outras pessoas, tá? E aí também, essa semana, próxima semana, vou fazer um novo lançamento por aqui também, a gente vai estar divulgando por aqui, são novidades que estão vindo aí. Vai ser uma nova imersão, tá? A partir dessa imersão eu vou lançar um desafio para vocês, quem estiver afim, né? Que der conta de me encarar aí numa outra mentoria, uma mentoria mais rápida. Então, por isso que eu já estou preparando vocês hoje nessa live, dessa questão de acelerar a escrita. Então, nesse próximo movimento que eu vou estar criando, vai ser mais acelerado ainda, tá? Então, se você fizer todos os dias as tarefas, se você levar a sério a sua história, tenho certeza que o seu livro sai rapidinho, tá? Seja bem-vinda, Renata. Então, é muito importante que você desenvolva a sua escrita e acelere rápido mesmo, dê uma acelerada aí, porque vai depender da sua ação, tá? Então, se você quer participar de algum movimento também que eu tenho aí, são vários movimentos que a gente tem gratuito, né? Tem um movimento Maternidade Mais Leve, lá também é um grupo aberto pra gente poder conversar, compartilhar nossas ideias, né? É que eu também estou gestante, então a gente compartilha ali algumas informações, ajuda as mulheres que estão ali também a desenvolver ali na sua casa, né, algum comportamento que ela precisa desenvolver para cuidar melhor de si, né, do seu lar e também dos seus filhos. Desafio devocional para a gente estudar a palavra, para a gente poder ler livros. Mulheres transformadas para a gente poder partilhar ali também o nosso conhecimento através de uma palestra, tá? Então, se você precisa aí startar um projeto, inclusive eu sei que muitas mulheres passaram por esse projeto, fizeram uma palestra no meu grupo e descobriram que tinha um método. Isso é lindo de ver porque a gente não fica parado em nós o conhecimento. A ideia do Mulheres Transformadas, que inclusive gerou o livro Mulheres Transformadas, né? Então, desse grupo, né, saiu esse livro maravilhoso, Mulheres Transformadas para Reinar, tá? Então é muito importante que a gente seja engajado em algum movimento, tá? Mas que a gente também participe, se envolva, né? Não fique só ali na sombra, né? Escondido ali, como se não existisse. E aí tem também os escritores vencedores, que é onde eu me comunico com vocês, que é, inclusive, já vou começar a divulgar a partir dessa nova imersão para as pessoas entrarem lá. Porque aí o que acontece? Quem estiver lá dentro recebe mapas mentais, conteúdos, também avisos, né, das nossas aulas e lives, tá bom? Espero que a gente não tenha passado muito do nosso horário aqui, porque a ideia era ser uma live mais rápida. Por quê? Eu sei que quando você olha uma live que tem mais de 2 horas, você desiste já só de ver que é 2 horas. Tá? Então, nosso cérebro ele é sabotado o tempo todo com algumas mentirinhas e coisas que nós mesmos colocamos como sabotagem, tá bom? Então, olha quanta coisa dá pra fazer em tão pouco tempo, tá? Então, eu quero agradecer a vocês que estiveram aqui comigo. Quero tirar um print aqui pra gente poder divulgar, inclusive, esse conteúdo para que você também tenha coragem de enfrentar a sua história, escrever a sua história e ainda enviar para mais longe. Vamos tirar rapidinho um print aqui, você que está aqui comigo ao vivo ainda, você que também está assistindo essa live gravada, que eu sei que muitos assistem gravados depois, minhas alunas e alunos aí também, façam esse print aí do jeito que vocês estiverem assistindo,
Compartilhe, porque quanto mais você compartilhar, mais você ajuda o meu trabalho, você se ajuda porque você vai aprender um pouquinho mais e desenvolver, tá? E não esqueça aí dos projetos, vamos tirar rapidinho. A gente começa a falar aqui, até é estranho parar de falar, né? Mas tá bom, é o oral gritando aqui, tá forte o oral, mas assim, nós precisamos trabalhar o nosso autoconhecimento, descobrir a nossa história, que está enraizada, e descobrir também a causa, por que a minha história não sai, por que eu estou empacada. Então, pelo menos um primeiro projeto você precisa desenvolver. Ah, eu não consigo fazer muita coisa, então crie um grupo de transbordo, começa a fazer, hoje mesmo inclusive, essa live também está entrando ali como um desafio do projeto que nós estamos vivendo agora, né? O último projeto que a gente está desenvolvendo é o projeto Meu Primeiro Milhão, né? Que no caso o meu grupo tá assim, Projeto Milhão, que é do livro do Pablo Marçal, né? Códigos do Milhão. Então nós estamos ali desenvolvendo tarefas, colocando em prática ação. E lá eu coloquei ontem pra gente fazer ou uma live, ou um Reels, né? Ou um Stories. Então criar coragem, mostrar o rostinho aqui. Inclusive nesse meu projeto aqui eu falo sobre exposição. Se você tem dificuldades com a exposição, saiba que Jesus precisou se expor por sua causa, por minha causa, para nos salvar, para nos libertar. Então imagina, né? Se ele falasse assim, eu vou me expor lá na cruz, não vou fazer isso. Então nós não estaríamos aqui divulgando esse conteúdo, não estaríamos aqui nos ajudando, estaríamos de fato perdidíssimos, né? Então hoje nós precisamos se expor. Não estou falando para você pegar sua vida inteira e destrinchar na internet aqui. Não faça isso, tá? Até por segurança, porque sabemos que a internet também é algo muito perigoso e aberto. Então, saiba o que você fala, filtre o que você fala e também o que você vive, tá? Porque o seu comportamento diz muito aquilo que você pensa, do que você sente. E aí você precisa desenvolver áreas que estão aí muitas vezes escondidinhas e precisam ser trabalhadas. Porque quanto mais você trabalha as suas áreas, seja emocional, espiritual e corporal, mais você se conhece, mais você pode ajudar o outro. Mais você vai entender o outro, né? Porque a empatia, ela parte muito disso, de eu começar a entender o outro. E eu não vou acusar o outro, não vou agredir o outro, não vou afrontar o outro. Por quê? Porque eu sei que também passa as suas batalhas, né? Ele também enfrenta as suas batalhas durante o dia, assim como eu e você. Sabemos que todos os dias não são picos e vales, tá? Então, se cuide, cuide da sua saúde, cuide da sua família. Então, olhando para você, para sua história, se valorizando, eu tenho certeza que você vai alcançar níveis muito altos, começando pelo seu coração, que precisa de uma pequena limpeza e higienização, tá? Então higienize aí a sua casa, o seu lar, a sua morada, né? Na verdade, é a morada do Espírito Santo. Então, quanto mais eu me cuido, quanto mais eu cuido daquilo que o Senhor me deu, mais eu vou conseguir ajudar o outro, tá? Porque você vai estar com saúde, tá? Você vai estar com muito mais saúde para você realmente encarar as dificuldades do dia a dia. Então, saiba que você é valioso, que você é valiosa, que você vale muito, tá? Só que se você não se valoriza, ninguém realmente vai enxergar o valor que há em você. Você não vai ter aquele brilho que as pessoas vão olhar para você e vai despertar elas. Opa, o que ela tem de diferente que eu quero? Então você tem um chamado. Seja bem-vinda, Regina. Você e eu temos um chamado. Você e eu temos muitos dons. E aí eu pergunto qual o dom que você está desenvolvendo. Sim, nós precisamos desenvolver nossos dons. Por exemplo, eu sempre gostei de estudar muito, mas nunca imaginei que eu estaria escrevendo livros. Então, a partir que eu sabia que eu estudava muito, eu gostava de estar ensinando, aprendendo, eu desenvolvi a escrita. Tá vendo? É um dom que estava ali dentro do estudo, do ensino, tá? E aí eu vou descobrindo a minha personalidade, meu jeito de ser, o que eu posso tirar de melhor, tá? Porque eu sei que muitas pessoas tiram o que é de pior. Aí você atrai pessoas que tiram aquilo que é de pior de você, porque nós também temos um lado aí que é a sombra, né? Então, a partir disso, nós precisamos nos curar, tá? Então, é uma autocura, é o auto-perdão. Inclusive, no meu planner, não está nesse planner aqui, né? Na mentoria da Ana, mas eu coloquei lá, se perdoar, entre parênteses, lifestyle. Tem que ser um estilo de vida você se perdoar todos os dias. Então, antes de eu perdoar o outro, me perdoo. Quanto mais eu me perdoo, mais eu tenho facilidade para perdoar o outro. Às vezes você fala assim, vou perdoar o outro, né? Vou perdoar o outro, mas... Minha água tinha caído aqui. Vou perdoar o outro, mas eu ainda continuo me sentindo culpada, me sentindo culpado. Então, aí que tá o problema. Comece a fazer todos os dias isso. Tire um momento do dia, seja ali na hora de acordar,
ou até mesmo na hora de dormir, né? Peça perdão. Peça perdão das coisas que você fez com você e que não deveria ser feitas. E você vai perceber o tanto de bem que vai fazer. Então essa é também a última tarefinha. Vocês perceberam, né, que se você não está com uma caneta ou um caderno, nessa live você fica realmente aí desamparado, né? Porque são muitas tarefas que a gente lança, são desafios, são provocações. Por quê? Para que você se desperte. Essa é uma live de ativação, né? Porque a motivação dura apenas 30 minutos. E depois dos 30 minutos, você não precisa mais ser ativado? Pelo contrário, você precisa ser ativado toda hora, todos os dias. E uma ativação pode gerar uma grande transformação, tá? Então, quero que vocês fiquem com essa mensagem. Agradeço muito quem passou aqui comigo ao vivo, quem vai assistir gravado. Eu sei que vocês um dia estarão também contemplando aí o livro de vocês. Então, o exercício final, para a gente não dizer que passou mais um exercício, pegue um livro que está próximo de você, ou até mesmo um caderno, pega ele aí, segura firme, e aí o que vai acontecer? Se você quiser até tirar um print com esse meu aqui, né, você pode abraçar esse livro seu e também mostrar, falar assim, esse livro aqui já é o livro que está escrito, já está materializado, tá? Coloca como materialização já, e aí você vai chegar nesse ponto que a gente está aqui hoje, né? E por enquanto eu só tenho 3. Daqui uns dias vai ter mais, então eu vou ter que mostrar um por um aqui passando como se fosse Reels, né? Então, por enquanto, temos 3 aqui, tá? Mas são muitos, muitos livros que estão para sair e ser liberados e ajudar muitas vidas, tá? Então, agradeço você novamente que ficou até aqui, pra gente não estender, que já passou um pouquinho do horário. A proposta dessas lives últimas que eu estou fazendo é ali em torno de 1h10 no máximo, tá bom? Para que a gente não se canse também e para que tenham mais conteúdos aí pra gente vir, de fato, e trazer novas mensagens, tá bom? Então, agradeço você. Lembrando que essa live de hoje, eu não vou colocar ela como estreia hoje no YouTube, vai ficar só para amanhã, porque hoje eu também tenho 2 aulas na sequência aí para a gente dar, tá? Então, também algumas coisas que eu preciso executar nos grupos de transbordo. Então, ela vai estrear somente amanhã, às 15 horas, lá no meu canal do YouTube. Então, se você não está inscrito aqui também comigo, se você ainda não me segue, começa a me seguir. Se você não está inscrito lá no canal do YouTube, começa a seguir. Também temos o canal do Telegram, que eu também coloco algumas mensagens lá, inclusive o que sai daqui no Instagram vai pra lá. Entra nos grupos, dá uma acessada aí no link da minha bio e vê o que mais chama a sua atenção, aquilo que você precisa adquirir agora, tá bom? Então, agradeço você, quero que o meu abraço de 40 segundos, um abraço que vai te segurar aí e falar assim, olha, acredita, tá? Que Deus acredita em você, então, mas você precisa acreditar em você também, porque Ele já fez a parte dele e continua fazendo, segurando na sua mão, né? Olhando você todos os dias e não te abandonando. Então, começa aí a agradecer muito mais, para que a graça de fato desça e a reclamação vá embora, tá? Então, meu abraço de 40 segundos. Um beijo no coração de cada um de vocês, que eu sei que passou bastante mulheres aqui também, mas passou também homens. Então, fiquem à vontade. Eu sei que uma live é um servir. Então, quando eu sirvo, eu sei que eu estou cumprindo aquilo que o Senhor me chamou, que é servir, tá? Então, maior aquele que serve. Então, agradeço vocês que curtiram, que compartilharam, que enviaram seus coraçõezinhos aqui, também estão enviando ainda. Tá? Eu sei que vocês têm algo de precioso e que nós precisamos conhecer. Então, transmita essa mensagem no seu livro em 24 horas, que eu quero ver quem vai se desafiar aí. E me chama aí, depois me marca lá pra eu ver que você realmente assumiu esse compromisso, tá bom? Então, fiquem com Deus. Até uma próxima. Tchau, tchau.